Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Soraya Pereira, sou professora de vocês na disciplina Gestão Integrada de Pessoas, tá bom? Gestão Integrada de Pessoas 1, conhecida também como Gestão de Pessoas, apenas, e estarei disponibilizando nesse primeiro momento as unidades 1 e 2, tá? O objetivo dessa apresentação é que vocês consigam aprofundar melhor os conhecimentos de vocês sobre essa temática tão importante, tá? Preparei uns slides e espero que vocês compreendam da melhor forma possível, ok? Então vamos lá, deixa eu apresentar aqui para vocês. Bem, eu inicio dando as boas-vindas a vocês, me apresentando. Sou professor de vocês na disciplina Gestão de Pessoas. Estou aqui para repassar alguns tópicos importantes das unidades 1 a 4, na verdade, mas nós iremos começar com o em 2. Me chamo Soraya Pereira, parabenizo os alunos por escolher o EAD Ateneu. Não deixe de acessar e participar dos fóruns Tira Dúvidas, assistir os vídeos e responder todas as atividades no ambiente virtual, ok? Ao final de cada unidade, você tem acesso a perguntas de fixação, que são exercícios a serem feitos por você com o intuito de favorecer a fixação do conteúdo estudado. Bem, as unidades, gente, elas estão distribuídas da seguinte forma. A primeira, ela vai falar sobre gestão de pessoas, recursos humanos. A segunda, recrutamento e seleção de pessoas. A terceira, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento. E a quarta, gestão de cargos e salários. Então, vamos começar aqui com a unidade 1, né? Vamos aqui entender o que é que a unidade 1 irá detalhadamente tratar. Ela vai fazer um histórico da administração de recursos humanos, né? Como surgiu a área de RH, as diversas concepções a respeito do homem e das organizações, o contexto da gestão de pessoas, a administração de recursos humanos, a importância do suprimento de pessoal, mercado de recursos humanos e mercado de trabalho, a fixação da mão de obra como um dos objetivos da área de recursos humanos, como a área de RH lida com a rotatividade pessoal, entrevistas de desligamento, os custos da rotatividade pessoal e absenteísmo. Então, como vocês podem perceber, a unidade 1, ela vai dar um panorama, uma breve contextualização do surgimento da área de recursos humanos, suas repercussões, seu desenvolvimento, a importância, né, de algumas áreas, por que foi tão necessária a atuação do recurso humanos nas empresas, né? Como é que estava o mercado, o que era mais solicitado a área de recursos humanos, né? O que pesava mais. Então, nós iremos com esse viés, ok? Então, vamos compreender, diante disso, o histórico da administração de RH. Iniciamos nosso estudo com um breve histórico acerca da evolução da área de RH, a fim de favorecer a compreensão da importância desta área no contexto organizacional, bem como situar você na moderna visão de gestão de pessoas. Por todo esse século, são identificados 3 distintos momentos que vão delinear a visão e forma de atuação das organizações junto aos seus colaboradores. Então, assim, gente, primeiro aspecto importante que a gente precisa explicar. Quando o recursos humanos ele surgiu dentro de um contexto. Como qualquer profissão, hoje nós chamamos recursos humanos também como gestão de pessoas, mas recursos humanos era o termo que a gente é mais usual ainda, tá? Porém, ele surgiu diante de um cenário onde as pessoas estavam precisando serem melhor acolhidas, atendidas, né? Era dentro de um ambiente organizacional, o RH ele funciona
dentro do ambiente de um contexto organizacional e, consequentemente, o que é que a gente percebe também? Nós percebemos que as empresas, elas tinham uma visão muito heróica de que iriam oferecer o melhor para os funcionários. Eles iam deixar de sair, eles iam deixar suas casas, sair das suas casas, né? Que era um horário, um salário, uma condição incerta, e iriam trabalhar em condições mais favoráveis, né? Com salário fixo, condições melhores, com rentabilidade, ou seja, muitos foram os atrativos que foram apresentados para esses profissionais. Porém, nós sabemos que não foi bem isso que aconteceu no cenário industrial. E diante disso, existem três momentos que a gente precisa entender desse processo do processo de surgimento do RH, esse processo de industrialização. Primeiro, a era da industrialização clássica. Esse período, logo após a Revolução Industrial, que teve no início da Grã-Bretanha no século XVIII e se expandiu por todo o mundo ao longo dos séculos XIX e meados do século XX, dando origem aos países desenvolvidos ou industrializados. A administração de pessoal era chamada de relações industriais, que atuava de forma mediadora entre os empregadores e a organização, no sentido de minimizar os conflitos. Então, realmente, o que é que a gente percebia? Com o surgimento das indústrias, que é esse período da industrialização clássica, nós sabemos que a indústria, o berço da Revolução Industrial foi a Inglaterra, nesse período aí apresentado. Depois de muitos anos é que foi se expandindo, se desenvolvendo, inclusive até chegar ao Brasil, né? O que foi que aconteceu? Naquele período, o papel dos recursos humanos era muito voltado a apenas a atividade do setor pessoal. E o seu nome era conhecido, como ele disse aqui, relações industriais. Por que relações industriais? Porque a figura do profissional que trabalhava no RH era uma figura de mediadora entre o funcionário e a empresa. Então, tinha que ter um profissional que pudesse fazer essa mediação. Assim como surgiu outras categorias profissionais também, com o surgimento da industrialização, ok? Na era da industrialização neoclássica, neo quer dizer novo clássico, foi o período que ocorre logo após a Segunda Guerra Mundial, entre as décadas de 1950 e 1990, caracterizado por grandes transformações mundiais. A ênfase na amplitude da comercialização trouxe às empresas um foco na competitividade. Então, essa era pós-clássica da industrialização foi uma era que começou a conceber a importância da competitividade. Até então, as empresas elas surgiram, elas foram se desenvolvendo, houve uma preocupação com os processos, com os fluxos, né? Com a montagem, mas eles começaram a ver que outras empresas também surgiam e precisavam a empresa, as empresas elas precisavam ter um diferencial, de certa forma, não havia essa conotação, como existe hoje, claro, de trabalhar, saber lidar com essa competitividade que foi tão presente após a Segunda Guerra Mundial. Já a era da informação, tá, que é um outro momento, ele tem um início na década de 1990 e caracteriza-se por transformações rápidas devidas à tecnologia da informação, que é responsável pela globalização da economia mundial. Importância do conhecimento, que se apresenta como desafio às organizações no sentido de torná-lo útil e produtivo.
A era da informação, gente, é a era da tecnologia, né, que começa a surgir no início da década de 90, do século 20. E essa era da informação é a era que se preocupa com a questão da comunicação, com a negociação, se preocupa também com a questão da internet, né, que começa a aflorar, e isso provoca a globalização, uma ideia que surgia, um assunto que aparecia do outro lado do mundo, ele estava já presente aqui no nosso país, coisa que não acontecia até então, né? Havia uma certa, um certo déficit nessa questão de fluidez da informação. E esse período, em função da internet, que gerou a globalização, né, ou a globalização gerou a necessidade da internet, é uma relação recíproca, houve a necessidade de um novo olhar, né? Um novo olhar para o profissional. E qual foi esse olhar? A necessidade do conhecimento. Eles começaram a perceber que o profissional, ele que antes era por indicação, que antes era para ajudar um vizinho, que antes não havia um processo seletivo, formal, ele precisava ser um profissional competente. E para ele ser competente, que hoje nós sabemos que a competência é baseada no chá, conhecimento, habilidade e atitude, havia uma preocupação, pelo menos, desse profissional ter conhecimento, tá? Então, ele tendo conhecimento, ele tinha mais condições de desempenhar melhor as suas tarefas dentro das empresas, dele ser mais produtivo, de ele ser mais útil, como ele diz aqui, e proporcionar mais rentabilidade para as indústrias. Bem, diversas concepções. Então, nós vimos as três eras e vamos estudar aqui as diversas concepções a respeito do homem e das organizações ao longo da história. Da administração das organizações surgiram diferentes concepções e propriamente ditas. Então, vamos tentar aqui entender que em determinados momentos também a forma de olhar o homem, a forma de conceber o homem dentro das organizações, ela foi se modificando em função do quê? Da forma de se administrar. Quem faz o curso de administração, que tem a teoria geral, que é a TGA da administração, sabe que é o beabá para o entendimento do funcionamento das indústrias quando elas surgiram. Então, assim como tivemos momentos diferentes ditos anteriormente, para entender o surgimento dos recursos humanos, nós também precisamos entender momentos diferentes para compreender a relação homem-organização, ok? Então, a teoria da administração científica. A teoria da administração científica de Taylor, Gilbreth e Gantt surgiu no início do século XX e apresentava uma visão de homem motivado por recompensas salariais, econômicas e físicas. O homem econômico. A conduta organizacional era baseada na premiação por produção e incentivos salariais. É interessante a gente entender, gente, que essa forma de conceber, né, de entender o homem, ela foi se modificando ao longo do tempo, claro, mas a sensação que nós temos é que essas concepções, elas ainda permanecem até hoje, né? Elas ainda estão presentes no homem até os dias atuais. Então, em que sentido, professora? No sentido de que tem empresas que ainda estão enraizadas com essa concepção, que é uma concepção antiga, que é do início do século XX, já nós estamos no século XXI. Então, são empresas mais conservadoras, mais tradicionais, que ainda têm essa ideia de que o homem, ele valoriza apenas o aspecto econômico.
Então, o homem, ele vê apenas aquilo que ele vai ter de resultado financeiro. Então, para ele, o que importava, a motivação exclusiva dele era essa. E algumas empresas, inclusive, elas passavam, pessoa quando tinha muita experiência em uma determinada atividade produtiva, elas somente faziam aquele trabalho. Quando terminava a meta, elas poderiam até ir para casa mais cedo. Algumas empresas começaram a perceber que isso era melhor para elas do que deixar o funcionário o dia todo fazendo uma tarefa que às vezes ele nem atingia a meta. Eu digo isso porque eu tive a oportunidade de ter uma vizinha, quando eu morava no interior, que ela trabalhava numa fábrica de castanha. E quando era 2 horas, ela já estava em casa. Porque ela disse que trabalhava de forma muito rápida, atingia a meta dela, entrava de 7 e pronto. Então ela se sentia muito satisfeita com essa condição. Isso é a teoria de administração científica. Já a teoria das relações humanas surgiu na década de 30, apresentava uma visão de homem motivado por recompensas sociais, o homem social, não materiais e simbólicas. O que motiva o trabalho humano é a convivência social nas organizações. Conduta organizacional era de recompensas sociais como forma de motivação humana. Então, assim, a teoria das relações humanas, diferente da teoria da administração científica, ela é o contrário. Ela primava pelo quê? Pela recompensa social. Então, o homem ele sentia a necessidade de ser reconhecido perante as pessoas, perante o seu chefe, perante a organização. Então, mais do que importante, a questão dos incentivos salariais eram os incentivos que eram proporcionados, como ele mesmo diz, que poderiam gerar motivação para ele. Então, se a gente parar para pensar, um aperto de mão, um agradecimento, um benefício, uma mudança na forma de tratar esses funcionários, eram grandes aspectos considerados na teoria das relações humanas, tá? É muito radical essa forma de pensar, porque é como se eliminasse, de certa forma, a primeira teoria. Podemos até dizer assim: nasce na teoria da burocracia a teoria estruturalista. Ela surgiu no início da década de 1950. A teoria burocrática deu origem à teoria estruturalista. A visão de homem era enquanto ser organizacional, homem organizacional, ou seja, o homem em sociedade, ele participa de diversas organizações, em cada uma delas desempenhando um papel diferente. Então, nesse momento, começa a surgir uma visão de que o homem ele tinha uma função estrutural. Ele fazia a empresa, ela tem uma estrutura, né? Então, assim, a funcionalidade ela vem depois, mas o estruturalismo é uma teoria presente não só no RH, mas na psicologia, na medicina, na tantos cursos, sabe, gente, para poder você entender como as empresas elas funcionavam. Você primeiro entendia a estrutura, depois o funcionamento. Dentro dessa concepção de estrutura, o homem ele era visto como o quê? Como ativo nas diversas organizações, como presente nas diversas organizações. Ele era uma figura necessária que desempenhava um papel diferente das máquinas, né? Então começou a surgir um olhar mais humanizado, porém era um olhar muito limitado, porque a sua atividade era uma atividade muito burocrática, era uma atividade muito de fazer parte daquele contexto.
Então, se eu trabalho numa empresa, eu faço parte de um contexto e eu tenho que adaptar a esse contexto onde eu estou inserida. A outra teoria é a teoria comportamental de Simon. Ela surgiu no final da década de 1950 como uma proposta de substituir a abordagem da teoria das relações humanas, apresentou uma visão do homem administrativo, ou seja, o homem enquanto processador de informações e tomador de decisões. Então, no final da década de 50, havia uma preocupação de ver o homem não, novamente, com maior ênfase, não como um apêndice da máquina, o homem como sendo capaz de comandar aquela organização com uma figura mais importante. Por isso, ele tomava as decisões, ele era um processador de informações e ele era muito considerado a questão desse lado do comportamento do funcionário. Por quê? Porque o comportamento é algo muito próprio, uma característica muito própria do ser humano. Por mais que as máquinas elas tenham automatização, né, tenha gerado grandes ganhos para as empresas, nós entendemos que esse processo do homem ser o processador de informações e tomar as decisões é uma visão realmente mais coerente. Eles precisavam ter esse viés, embora na prática nem sempre essa ideia ela era, como é que eu posso dizer, ela era aceita. Havia um certo receio, um certo medo dos empresários desse tipo de entendimento, certo? Porque as empresas elas consideravam que se o homem ele se sentisse empoderado, ele poderia fazer coisas, agir de uma forma que poderia revolucionar dentro das organizações. E isso não era interessante de forma alguma, ok? Vamos seguindo. Vamos lá. Estou vendo aqui pela questão do nosso tempo, né? Vamos lá. O contexto da gestão de pessoas. Então, diante disso, né? Diante dessas teorias, diante do desenvolvimento das eras, da forma de ver o homem, houve necessidade agora de a gente compreender o que era então a gestão de pessoas, como foi esse contexto. Pode-se considerar que o contexto da gestão de pessoas é formado por indivíduos e organizações. Assim, as empresas dependem das pessoas para poderem funcionar e alcançar seus objetivos. As pessoas dependem das organizações nas quais trabalham para atingir seus objetivos pessoais e individuais. Obter êxito na vida e considerar-se bem-sucedido quase sempre significa ter ascensão dentro das organizações. Então, a gestão de pessoas, gente, ela foi necessária, como eu disse para vocês, para trabalhar esse equilíbrio, relação empresa, né, empregador e empregado. As empresas, elas tiveram que dar mão à palmatória, como se diz, e entender que ela era constituída de pessoas e essas pessoas elas tinham que procurar proporcionar melhor rentabilidade. Então, a gestão de pessoas, o gestor, as pessoas que trabalhavam na RH, eles tinham atuações muito próprias que iriam facilitar essa busca de atingir as metas da empresa. E outra coisa importante que ele sinaliza também aqui nesse slide é que as pessoas também dependem das organizações, não só são as organizações que precisam das pessoas, não. Porque as pessoas também têm metas próprias, têm objetivos pessoais,
têm especificidades que, através da empresa, ele via que era o caminho dele conseguir alcançar. Muitas vezes, essas metas, inclusive, eram metas relacionadas à questão financeira. Então, para eu ter uma possibilidade de ter êxito na minha vida, eu tinha que ter o quê? Uma progressão, ganhar melhor, é, ser bem vista dentro da empresa, ter a possibilidade de crescer, de melhorar de cargo, de salário. E naquela época, o organograma ele era muito vertical. Ou seja, havia uma hierarquia muito centrada. As pessoas elas tinham sede de começar uma atividade mais simples, mas elas só se sentiam bem quando elas percebiam que elas estavam progredindo, quando elas estavam ascendendo, ok? Certo. Deixa eu, enquanto nós tratamos aqui o próximo tópico, deixa eu ir colocando aqui a bateria do computador para a gente não parar a nossa gravação, tá certo? Bem, o segundo momento, gente, é o momento, na verdade, da seleção de pessoas, tá certo? A seleção de pessoas é um outro assunto que é abordado, tá? Mas vamos aqui primeiro, deixa eu colocar esse slide mais para cá, para poder ficar no cantinho certo. Pronto. Então, vamos aqui agora para a unidade 2, tá? A unidade 2, ela vai proporcionar essa compreensão. Deixa eu só aqui dar mais um panorama, ok? Para vocês entenderem como a unidade 2, ela é longa, né? Ela merece um detalhamento mais aprofundado, certo? Como vocês podem perceber, é uma unidade muito, como é que eu posso dizer? É uma unidade que trabalhar com pessoas, gente, necessita, na verdade, de um entendimento muito mais presente, né? Eu estou fazendo aqui alguns ajustes que eu considero os mais primordiais, tá bom? Deixa eu só aqui finalizar, por gentileza, para poder vocês entenderem melhor esse processo de construção. Porém, antes de nós falarmos da unidade 2, existem alguns outros tópicos que são importantes e necessários dentro da gestão ainda de pessoas, que por algum motivo acabou ficando em um outro contexto que eu gostaria de apresentar aqui para vocês. Só um minutinho que eu estou terminando de finalizar esse tópico. 5, 7, aí nós temos 8. E deixa eu ver o que mais. Agora sim, agora está bem corretinho dentro da abordagem, né? Tratamento misto. A unidade 2, ela é uma unidade pequena, tá? Ela não é uma unidade tão grande, mas ela é uma unidade que vai possibilitar vocês entenderem os principais tópicos de recrutamento e seleção. E também é importante a gente compreender que o recrutamento e seleção, ele foi, assim, uma possibilidade, gente, de... É como se fosse a primeira área de atuação do RH. Quando, na verdade, a primeira área de atuação do RH deveria ser, desde o início, a questão
definição de cargos e salários. Porque você, para definir uma seleção, definir, recrutar candidatos, você precisa, antes de qualquer coisa, você precisa ter os cargos definidos, o perfil, né, com as suas competências, com o nível de experiência. E a gente percebeu que o RH ele não funcionou nessa ordem. O RH, na verdade, ele funcionou como ele iniciou de uma necessidade de selecionar pessoas, e a partir dessa necessidade de selecionar pessoas, outros aspectos foram demandando, como análise e desenvolvimento de cargos, por exemplo. Só um instante. Diante desse contexto, gente, continuando com a unidade 2, a área de recursos humanos, a área de recursos humanos representa a maneira como as organizações procuram lidar com as pessoas em plena era da informação. Consiste no planejamento, organização, desenvolvimento, coordenação e controle de técnicas capazes de promover o desempenho eficiente do pessoal. Ao mesmo tempo em que a organização constitui um meio que permite às pessoas que com ela colaboram alcançar os objetivos individuais relacionados direto ou indiretamente com o trabalho. Não se trata mais de administrar pessoas, mas com as pessoas. Então, ao longo do tempo, o olhar que as empresas, que a sociedade tinha, né, perante as pessoas dentro das organizações foi se modificando. Então, volta um pouco naquele slide anterior, onde começa a se ter uma importância de ver as pessoas como competitivas, como diferencial, com possibilidade de alcançar as metas da organização. E para isso, a área de RH, ela vem promover circunstâncias, eh, projetos, benefícios, motivação, porque havia uma concepção de que era tarefa do RH também motivar o funcionário. Sabemos que motivação ela tem uma explicação muito genérica. Alguns consideram que motivação é algo que é próprio do ser humano, que o RH podia proporcionar eram incentivos, e que isso se aflorou durante muito tempo, né? Em promover todo esse processo de desenvolvimento, coordenar, controlar, né? Gerar o melhor do funcionário. Então, isso era uma tarefa do RH. E o RH, ele funcionava em 3 ciclos, tá? Havia o ciclo da aquisição e provisão, que era o recrutamento, seleção e planejamento de RH. É como se fossem as áreas de atuação do recursos humanos. Hoje, alguns estudos, alguns livros colocam em 5 ciclos. Outra área era a manutenção. Então, a parte da manutenção de pessoal era responsável pela remuneração, pelos benefícios, pela higiene e segurança, pelas relações sindicais ou trabalhistas, pelo treinamento e desenvolvimento. E a dispensa era responsável pela demissão, pelo afastamento, pela aposentadoria. Com relação ao primeiro, o ciclo de aquisição, este inclui as funções de recrutamento, seleção e indução de novos empregados. O subsistema de provisão de recursos humanos, ele é considerado a porta de entrada das pessoas na organização, por ser responsável pela busca no mercado e engajamento dos novos funcionários. Então, como eu disse anteriormente, como era a principal atividade, ela era a mais conhecida. Não se era concebido entender o RH sem ter o RS, Recrutamento e Seleção. A fixação da mão de obra como um dos objetivos da área de RH. É importante você entender que para ocorrer a fixação da mão de obra, é necessário que ocorra um planejamento de recursos humanos. O
Planejamento estratégico, tático, operacional consiste essencialmente em uma previsão capaz de indicar alternativas de ação, critérios para sua avaliação e os recursos a serem utilizados. Todo planejamento deve ser feito em função dos objetivos. Estes são o fim e o planejamento é o meio ou o caminho a ser percorrido. Então, resumindo, ele está querendo passar a ideia que uma das tarefas, né, quando se trabalha com mão de obra, com pessoas, é realizar planejamento. Você nunca pode ver o planejamento como o fim de tudo, né? O planejamento, ele é o caminho, ele é o meio para se chegar a algo. Por exemplo, treinamento. O treinamento, ele não é o fim. O treinamento é o caminho, é um meio para se alcançar alguma meta. E muitos profissionais, eles precisavam, inclusive, realizar treinamentos, realizar capacitações para se chegar no patamar que a empresa desejava, ok? E a entrevista de desligamento, os custos da rotatividade pessoal, absenteísmo. Gente, a entrevista de desligamento foi uma ação que muitas empresas, não vou ler, vou explicar com as minhas palavras, porque fica mais claro os três tópicos. As empresas elas começaram a perceber que havia necessidade de se ter uma contrapartida, um parâmetro para poder entender por que as pessoas elas saíam das empresas, né? E as pessoas, por quê? O que é que elas consideravam que poderia ser feito para melhorar a qualidade do trabalho, a rentabilidade. E essas entrevistas que eram feitas tinham um compromisso muito pessoal. Porém, nós sabemos que na prática a entrevista ela dependendo da condição com que o funcionário saia, ele pode sair muito chateado e comprometer a veracidade das informações, né? A outra questão é a rotatividade pessoal, que a gente chama turnover. O turnover, que é a entrada e saída de funcionários, também não é algo interessante para a empresa, porque isso gera um custo elevado. Você imagina um funcionário que começa a trabalhar, começa a produzir, e chega um determinado momento que ele começa a realmente a mostrar o resultado mais satisfatório, ele recebe uma oportunidade de outra empresa, ou ele quer sair, ou quer mudar de área, seja o que for. Então, esses danos era algo que tinha que ser visto também pelos profissionais de RH. E o absenteísmo, gente, são as faltas e os atrasos, que também eram controlados pela área de recursos humanos, especificamente até pelo setor pessoal. Então, medidas eram tomadas, como, por exemplo, você associar a concessão de um benefício se o funcionário não atrasasse, se ele não faltasse, se ele não tirasse atestado médico. E isso foi tomando uma proporção até considerável que pessoas, às vezes doentes, elas iam trabalhar para não poder, para não perder aquele benefício que tinham direito, né? Então, era uma forma de reter as pessoas dentro das organizações. Agora vamos para a unidade 2, para podermos encerrarmos esse primeiro momento da apresentação. E a unidade 2, ela vem falar sobre recrutamento e seleção, né? As necessidades de recrutamento, fonte de recrutamento, recrutamento interno e externo, as vantagens e desvantagens, tanto do recrutamento interno e externo, e o recrutamento misto, também falando das suas vantagens e limitações. Então, como a área de RH lida com a rotatividade? Isso aqui a gente já passou, vamos seguir aqui um pouquinho, né? Vamos aqui. Vai falar também da seleção de pessoal, vai falar dos tópicos, das etapas do processo de seleção, seleção como processo de comparação, seleção como processo de decisão ou escolha, colocação,
seleção e classificação de candidatos, avaliação e controle dos resultados, técnicas de seleção, métodos, análise de currículo, entrevistas, testes de conhecimentos, testes psicológicos, dinâmica de grupo, avaliação do processo e seleção por competência. Gente, nesta unidade abordamos os procedimentos de agregar pessoas. Dentro do modelo atual de gestão de pessoas, que inclui recrutamento e seleção de pessoal, você viu que cada um dos processos separadamente abordando as fontes de recrutamento, verificando a qual perfil de vaga melhor se adequa a cada uma. Em seguida, os tipos de recrutamento interno e externo e misto, apontando as características de cada um, bem como as vantagens e desvantagens dos tipos. É isso que aborda a unidade 1, tá? Então, vamos aqui tentar entender, né? Primeiro, gente, o processo de recrutamento e seleção de pessoas é algo muito próprio do RH. Deve ser tomada como uma das fases de um mesmo processo. A gente tem que entender, assim, que você pode recrutar e não selecionar. Mas para você selecionar candidatos, você tem que recrutar. Então, se o recrutamento é uma atividade de divulgação, de chamada, de atenção, de incremento da entrada, é uma atividade positiva e convidativa. Você tem que ter meios para saber recrutar um candidato. Dependendo do cargo, você vai recrutar um determinado contexto. Dependendo de outro você vai optar por um outro método de recrutar. Eu sempre digo para meus alunos o seguinte: não adianta você querer, por exemplo, recrutar um alto executivo colocando um carrinho de som passando no bairro. Então, dificilmente você vai conseguir um resultado satisfatório com esse tipo de abordagem. Então, por isso que ele diz aqui que tem que ser uma forma coerente o processo de recrutar, e a seleção é uma atividade de escolha, de opção, de decisão. Você tem que entender também quais são os métodos que você vai utilizar, assim como no recrutamento, para você fazer uma seleção mais assertiva. Ah, eu vou usar todos os critérios? Não. Eu vou usar só a entrevista? Porque dependendo do porte, dependendo do cargo, dependendo da missão, do propósito da empresa, esses métodos também eles são selecionados, tá? Nós sabemos que a entrevista é um método hoje, ainda que é o método mais utilizado, certo? É aquele mesmo que bate o martelo, é a entrevista que permitiu. Porém, nós temos vários recursos, como dinâmica de grupo, como um teste de conhecimento, como um teste prático, os testes psicológicos, testes de simulação. Existem vários, como é que eu digo, possibilidades para você conseguir realmente ter uma gama de informações que associadas vão te permitir selecionar o melhor candidato. Por que que você às vezes faz tantos testes para poder se escolher um candidato? E às vezes, mesmo fazendo, ainda escolhe um candidato que pode passar pouco tempo, ou que ele não apresenta o resultado desejado. Então, isso também pode ocorrer. Então, a experiência, os insights que vão surgir no decorrer do processo seletivo e outros aspectos vão te ajudando a obter o candidato ideal. Porque o candidato ideal é aquele que vai se transformar em candidato e funcionário e vai trazer resultados até inesperados pela empresa, certo? Só continuar aqui, né? Então, a tarefa do recrutamento é a de atrair com seletividade, mediante várias técnicas de divulgação, candidatos que possuem os requisitos mínimos do cargo a ser preenchido. Enquanto a tarefa da seleção é de escolher entre os candidatos recrutados, aqueles que tenham maiores probabilidades de ajustar-se ao cargo vago.
Assim, o objetivo básico do recrutamento é abastecer o processo seletivo de sua matéria-prima básica, que são os candidatos. A palavra-chave no recrutamento e seleção é talento. Para quê? Para processar informações, produzindo conhecimento, gerando o diferencial da empresa. O talento é transformado em vantagem competitiva na medida em que o funcionário usa sua criatividade e ousadia para superar as outras organizações. Então, nesta unidade, gente, a unidade 2, vocês vão conhecer e compreender os objetivos, as técnicas, os processos de recrutamento e seleção de pessoas. Então, como já dito, o recrutar é o atrair esses candidatos, é a busca desses candidatos dentro de um perfil de quê? De requisição de pessoal. Porque o RH, o primeiro ponto que ele recebe ao iniciar o processo de recrutamento e seleção se chama uma requisição de pessoal. E através dessas informações, ele vai buscar no mercado de trabalho pessoas que preencham esse perfil solicitado pela empresa. A partir dessas necessidades que são presentes e necessidades futuras, certo? E mais do que isso, a empresa ela tem que ter o que a gente chama de empresabilidade, é capacidade de atrair e manter esses talentos, que nem sempre as empresas têm, como também os funcionários às vezes não têm, que é o que a gente chama de empregabilidade, que a empregabilidade é a capacidade de eu conseguir empregos, né, e me manter nos empregos. Então, enquanto a empregabilidade é algo que depende das pessoas, a empregabilidade é algo que depende das empresas. Então, assim, recrutar é algo necessário. O que a gente percebe muitas vezes é que as empresas, às vezes, elas sinalizam um processo de recrutamento e, por algum motivo, não fica com aquele profissional. Aí, aquele profissional, muitas vezes, ele acaba conseguindo emprego em outro lugar, ele consegue uma outra oportunidade. Então, o recrutamento, gente, é um processo que não pode se distanciar da próxima etapa, que é o processo de seleção, certo? Existem várias formas de você recrutar, né? Existe a interna, que é aquela que você dá oportunidade às pessoas que trabalham dentro da organização. A externa, que é aquela que você dá oportunidade a quem não trabalha na organização. E a mista, que é aquela que você abre essas vagas de forma interna e externa ao mesmo tempo, tá? Que é essa que eu acabei de explicar aqui para vocês. A seleção. A seleção é um processo de escolha e comparação baseado nas características que o cargo vago exige do funcionário ocupante, o que se chamam de exigências. É aquilo que eu expliquei para vocês. Busca-se, dentro dos candidatos recrutados, aquele profissional que esteja mais adequado ao perfil da empresa. E uma coisa que é muito importante é que aquele candidato ele tem que estar em sintonia com o gestor solicitante. Então, no final do processo seletivo, quem vai fazer realmente a última etapa é o gestor da vaga, né, de onde tem a vaga. Ele pode fazer uma entrevista, ele pode usar outras técnicas, ele pode fazer junto com um profissional de RH, para poder haver, como é que eu posso dizer, uma troca de informações. Então, é um processo de muita minuciosidade, ok? Bem, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Nós estamos realmente num tempo. É importante que vocês entendam a história dos recursos humanos, como se deu esse processo histórico, evolutivo, que já acabou demandando um pouquinho mais tempo, e que o recrutamento e seleção é uma área de atuação do RH que veio exatamente dar uma firmeza, dar um propósito, né, nesse processo de atuação dos recursos humanos. Ok?
Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bem essa aula e nós continuaremos a seguir apresentando as unidades 3 e 4. Até breve.